Entre todos os anjos que servem a Deus no céu, existiu um cujo nome foi sussurrado com medo e depois proibido de ser pronunciado. Ele não era um demônio como Lúcifer. Ele era algo diferente. E o segredo que ele ensinou à humanidade quase desfez a própria criação. Nos próximos minutos, você descobrirá a história do anjo caído mais enigmático de todos, Azazel. Vamos desvendar por que seu pecado foi considerado tão perigoso que seu nome foi praticamente apagado das Escrituras Sagradas. O que você está prestes a ouvir não está no Gênesis nem no Apocalipse. É um conhecimento que permaneceu oculto por milênios e que revela uma verdade chocante sobre a natureza do bem e do mal. Antes da rebelião de Lúcifer, o céu era um lugar de perfeita harmonia. Entre os arcanjos e querubins, havia uma ordem de anjos conhecida como vigilantes. Sua missão era sagrada e simples: observar a humanidade, guiá-la à distância, mas nunca, jamais, interferir. O líder destes vigilantes era um anjo de imensa sabedoria e poder, chamado Azazel. Enquanto outros anjos viam a humanidade como uma criação frágil e imperfeita, Azazel via potencial. Ele via a centelha divina dentro de cada homem e mulher, mas também via seu sofrimento. Eles viviam num mundo hostil, lutando pela sobrevivência, ignorantes dos segredos do universo que os anjos conheciam tão bem. E foi aqui que a compaixão de Azazel se tornou seu pecado. Ele questionou a ordem divina. Por que Deus nos deu tanto conhecimento, se não para compartilhá-lo? Por que deixar nossos irmãos mais novos sofrerem na escuridão? Movido por essa compaixão proibida, Azazel tomou uma decisão que selaria seu destino. Ele reuniu um grupo de 200 vigilantes e fez um juramento. Eles desceriam à terra, não para corromper, mas para iluminar a humanidade. Mas o conhecimento que eles trouxeram era uma chama que os humanos não estavam prontos para controlar. O primeiro segredo que Azazel ensinou aos homens foi a arte da guerra. Ele lhes mostrou como forjar metais, como criar espadas, escudos e facas. Ele lhes deu o poder de se defenderem, mas com esse poder também lhes deu a capacidade de matar. As tribos que antes viviam em paz, agora guerreavam por território e poder. O sangue manchou a terra pela primeira vez. Para as mulheres, Azazel ensinou algo igualmente transformador e perigoso: a arte da vaidade. Ele lhes mostrou os segredos dos cosméticos, como usar cores para pintar os rostos e joias para adornar os corpos. A beleza, que antes era natural, tornou-se uma competição. A inveja e o ciúme nasceram nos corações das mulheres, assim como a cobiça nasceu nos corações dos homens. O conhecimento de Azazel era como uma porta que, uma vez aberta, jamais poderia ser fechada. Outros anjos caídos ensinaram a feitiçaria, a astrologia e o engano. A humanidade, que deveria evoluir em espírito, agora mergulhava num abismo de poder terreno e corrupção. E o pior ainda estava por vir. Os vigilantes, cativados pela beleza das filhas dos homens, quebraram a mais sagrada de todas as leis. Eles tomaram esposas humanas e delas nasceram filhos, mas estes não eram filhos comuns. Eram gigantes os nefilins, seres híbridos de imensa força e apetite insaciável, que devoravam os recursos da terra e aterrorizavam os humanos. A criação de Deus estava à beira do colapso. A violência, a luxúria e a magia proibida cobriam o mundo. O choro da humanidade subiu aos céus, e Deus finalmente ouviu. A ira do Criador foi terrível. Ele viu que o conhecimento dado prematuramente por Azazel não havia libertado a humanidade, mas sim a escravizado a seus próprios desejos e medos. Uma decisão drástica precisava ser tomada. Deus anunciou o grande dilúvio, uma purificação pela água que limparia o mundo de toda a corrupção. Mas e quanto a Azazel, o arquiteto de tudo isso?
Seu castigo não seria a morte, seria algo muito pior. Deus ordenou ao arcanjo Rafael: prenda Azazel de pés e mãos e jogue-o na escuridão. Abra um buraco no deserto e ali o lance. Coloque sobre ele pedras ásperas e pontiagudas. Cubra-o com as trevas e que ele permaneça lá para sempre. Enquanto as águas do dilúvio subiam, Azazel foi acorrentado e aprisionado nas profundezas da terra, tornando-se o bode expiatório para todos os pecados que ele havia ensinado. Ele não foi enviado para o inferno com Lúcifer. Ele foi aprisionado dentro do próprio mundo que tentou ajudar. A história de Azazel é um aviso poderoso, uma lição que ecoa através dos séculos. Seu pecado não foi o orgulho, como o de Lúcifer, que queria ser igual a Deus. O pecado de Azazel foi a impaciência. Ele amou a humanidade, mas não confiou no plano de Deus para ela. Ele nos deu ferramentas que não tínhamos a sabedoria para usar. A espada que deveria servir para a defesa se tornou a arma da conquista. A beleza que deveria refletir a glória do Criador se tornou a fonte da inveja. O conhecimento, o maior presente de Azazel, tornou-se nosso maior fardo. Essa história nos força a perguntar: será que o mal é sempre nascido do ódio? Ou pode ele nascer de uma compaixão equivocada, de uma boa intenção com consequências desastrosas? Azazel representa a ideia aterrorizante de que o caminho para a perdição pode, por vezes, ser pavimentado com o desejo de ajudar. Ele permanece como um símbolo eterno de que certos conhecimentos têm seu tempo certo para serem revelados. A sabedoria sem a maturidade espiritual é como uma espada na mão de uma criança. É por isso que a fé não se baseia em ter todas as respostas, mas em confiar naquele que as tem. É um convite para aceitar o tempo de Deus, para entender que a verdadeira iluminação não vem de segredos roubados do céu, mas de uma jornada paciente aqui na terra. A história de Azazel nos mostra que a verdadeira proteção não está em obter poder, mas em ter discernimento. A batalha espiritual é real e precisamos estar vigilantes. Se você acredita que o conhecimento e a proteção divina vêm através da fé e da paciência no plano de Deus, escreva nos comentários: eu confio no plano de Deus. Vamos fortalecer nossa comunidade com esta declaração de fé. E para continuar recebendo revelações profundas das Escrituras Sagradas, inscreva-se no canal e ative o sino. O próximo vídeo pode revelar um segredo que você precisa ouvir. Fique com a paz do Senhor.